Seção 2ª. Das atribuições do Congresso Nacional. Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre I. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. 2ª, Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. 3ª, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. 4ª, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. V. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. 6ª, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. 7ª, transferência temporária da sede do governo federal. 8ª, concessão de anistia. 9ª, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 69, de 2012, produção de efeito. X. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, 6ª, b, redação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. 11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, redação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. 12. Telecomunicações e radiodifusão. 13. Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. 14. Moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, 4º, 150, 2ª, 153, 3ª, e 153, 2º, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. E, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 2ª, autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. 3ª, autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. 4ª, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. V. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 6ª, mudar temporariamente sua sede. 7ª, fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado o que dispõem os arts. 37, 11, 39, 4º, 150, 2ª, 153,
terceira, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitava, fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, 11, 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Nona, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. X. Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 13. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. 16. Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. 17. Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 2, de 1994. Primeiro, os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Segundo, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não, atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 2, de 1994. Seção 3ª. Da Câmara dos Deputados. Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. E, autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Segunda, proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Terceira, elaborar seu regimento interno. Quarta, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. V. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, 7ª. Seção 4ª. Do Senado Federal. Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal. I. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, redação dada pela Emenda Constitucional número 23, de 2 de setembro de 99. Segunda, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de a. magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. B. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. C. Governador de território. D. Presidente e diretores do Banco Central. I. Procurador-Geral da República. F. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Quarta, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. V. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Sexta, fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sétima, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Oitava, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Nona, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. X. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 11. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. 12. Elaborar seu regimento interno. 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 14. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, 7ª. 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios.
incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e segunda, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.